Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do 15º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para reflexão, como primeira leitura, do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 10 a 14. O salmo responsorial é o salmo 68. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 5 a 20. O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Iniciamos a nossa reflexão a partir de uma pergunta que o doutor da lei faz para Jesus para saber como ele poderia herdar o reino dos céus. Jesus poderia simplesmente responder para ele: para herdar o reino dos céus é necessário caminhar comigo, porque eu sou o caminho. No entanto, a resposta é muito mais complexa. Para chegarmos a esse caminho que é Jesus, temos que fazermos algumas trilhas necessariamente para chegarmos até ele. A primeira leitura nos indica a primeira trilha que se divide em dois segmentos para chegarmos até Jesus, que é o caminho, e consequentemente encontrarmos o caminho que nos conduz à vida eterna. A primeira trilha, na primeira leitura, é externa. É viver os mandamentos, os decretos e as leis, procurando cada dia mais, na nossa relação com Deus e com os irmãos, colocarmos em prática. E essa prática é necessário muitas vezes no embate que temos com os irmãos, as irmãs, buscarmos não tirarmos proveitos, mas renunciarmos a nós mesmos para que possamos amá-los. E quem ama o seu irmão não mata, não rouba, não cobiça, respeita. Esta é a trilha exterior, mas temos também a outra trilha que é interior. Qual é esta trilha interior? É quando a primeira leitura diz que não pensemos que Deus está longe de nós, lá no céu, e não tem contato conosco, ou no outro lado do mar, que é impossível de nós alcançá-lo. Não, Deus está próximo. Deus está dentro do nosso coração ou na porta do nosso coração pedindo para entrar. Eu lembro, para podermos entendermos melhor, aquela mulher que foi tirar água no poço samaritana. Ela disse para Jesus, depois do longo diálogo: os nossos pais adoraram no Monte Garazim. E Jesus diz para ela: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Nós nos encontramos e, consequentemente, encontramos o
caminho que nos conduz à herança eterna do céu, no momento que nós aprendermos a adorar a Deus no nosso coração, no íntimo. Ali nós encontramos Ele, porque o nosso coração é o santuário onde Deus se faz presente quando nós nos abrimos a Ele. Agora, existe uma outra trilha que não é para dentro de nós, mas é para nos encontrarmos com Deus. Primeiro, eu me encontro comigo mesmo. Depois, eu vou me encontrar-se com Deus. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses nos mostra como devemos caminhar nesta trilha. Porque ele vai dizer que Jesus é a imagem de Deus, que Jesus é o primogênito entre todas as criaturas, e que Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. E temos que entender isso e mergulharmos nesta realidade para que possamos, encontrando a trilha, podemos, consequentemente, encontrarmos Jesus, que é o caminho. Quando São Paulo fala que Jesus é a imagem de Deus, nós precisamos nos tornarmos imagens de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro, eu encontro comigo, e só será possível eu encontrar Deus como a imagem de Jesus Cristo quando eu encontrar-me comigo mesmo. E quando eu tenho esse encontro com Jesus Cristo, imagem de Deus, eu lembro que Jesus é o primogênito de todas as obras, de toda a criação. E por isso eu darei em minha vida o primeiro lugar para que Ele possa habitar no meu coração, para que Ele possa ser Senhor da minha vida. E aí, quando Ele se torna Senhor da minha vida, eu acredito que a igreja, onde Jesus é a cabeça e nós somos seu corpo, precisamos viver a unidade, vivermos a comunhão, vivermos cada dia procurando não agradarmos a nós mesmos, satisfazermos a nós mesmos, mas deixar que a cabeça, que é Cristo, nos direcione, nos conduza ao caminho que vai nos levar à herança eterna. Encontrei-me comigo mesmo, encontrei-me com Deus, agora eu preciso me encontrar com o irmão, com o próximo, com o outro. Sem este encontro, não é possível eu chegar um dia à herança da vida eterna. Exatamente como nós começamos a refletir esta pergunta que aquele homem faz para Jesus. Então Jesus ensina a ele que é preciso amar a Deus e ao próximo. E ele questiona Jesus: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. Primeiro, aquele homem tinha saído de Jerusalém e ido para Jericó. Jerusalém, na palavra de Deus,
é o lugar onde que Deus habita. Jericó é a cidade do pecado. Aquele homem que foi espancado por assaltantes, por bandidos, tinha se afastado de Deus. E talvez a atitude do sacerdote, do levita, tenha sido exatamente isso. Eles tinham percebido que aquele homem não estava levando uma vida segundo os critérios que ele tinham em relação a Deus. Mas Deus não é assim. Deus, ele vai atrás daquele que se perdeu até encontrá-lo. E se nós queremos um dia herdarmos o reino dos céus, precisamos amar todas as pessoas. E quem ama ajuda as pessoas nas suas maiores dificuldades. E aquele homem, embora tenha se afastado de Deus, estava numa grande dificuldade, estava como morto, tinha sido espancado. E quando falamos espancado, nós podemos meditar, refletir. É uma pessoa que já não tem mais sentido da vida, está no vício do álcool, da prostituição, ou das drogas, ou família totalmente destruída. O sacerdote, o levita, fez como que não conhecia aquele homem e que ele nem estava na situação que ele estava, foram para o outro lado da rua para não se comprometer. Aproximou-se um samaritano que era visto como pessoa de má vida, uma pessoa ou pessoas que tinham se afastado de Deus, que não conheciam a Deus. Esse se aproximou para poder ajudar aquele homem na situação calamitosa que ele estava. Primeiro deitou óleo e vinho para aliviar a sua ferida do corpo, o óleo, para aliviar as suas feridas da alma, o vinho, para que ele voltasse novamente à alegria. Temos estas duas realidades para ajudar uma pessoa: o alimento do corpo e o alimento da alma. O óleo simboliza as suas necessidades materiais. O vinho simboliza as suas necessidades espirituais. Aquele homem deu do que era seu para tirar o seu semelhante daquela situação. Levou a hospedaria a igreja, com seus sacramentos, com a palavra de Deus, com a acolhida de misericórdia. Deu 2 moedas de prata, e essas moedas simbolizam o batismo e a Eucaristia, os sacramentos. Aquele homem que tinha se afastado de Jerusalém recebeu a graça de novamente voltar à hospedaria, que é a igreja, e retomar ou receber os sacramentos. E aí, todos nós que ajudamos as pessoas em necessidades, ouvimos o que Jesus diz como um bom samaritano: tudo aquilo que gastares a mais, quando eu voltar, eu pagarei. Jesus está falando de tudo aquilo que nós fizemos pelo nosso irmão que está sofrendo, que está numa situação como este que foi espancado. Quando ele voltar, ele nos recompensará por todo o trabalho que fizemos, por toda a ajuda que nós prestarmos a estas
pessoas. E aí fica respondida a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus: o que devo fazer para ter como herança a vida eterna? Primeiro, encontrar-me comigo mesmo, vivendo os mandamentos, decretos e as leis, e entrando numa vida interior profunda, na intimidade com Deus. Encontrando-se com Deus, imagem, primogênito e o corpo da igreja, encontrando-se com o irmão, sendo bom samaritano para ajudá-lo novamente a retomar uma vida digna de filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.